gente, estamos de volta com o podcast Ela Tá On, voltado ao universo feminino. Aqui nós trazemos histórias de superações, histórias reais para inspirar você e também trazemos conteúdo para agregar valor na sua vida. Se você gosta desse conteúdo, se você tem interesse, já se inscreve no canal, fica até o final porque o episódio de hoje é bem interessante e controverso, já adianto, tá? E já compartilha logo em seguida, que vai fazer muito sentido para alguém. Hoje nós vamos falar sobre disciplina positiva. Sim, ela existe. O que é, eu não sei. Confesso que esse assunto não é muito a minha praia. Mas para isso, eu trouxe uma pessoa muito especial para me ajudar nesse ponto, que é a Caroline Silva. Isso. Caroline, muito obrigada por ter aceitado o desafio de vir aqui hoje, falar com a gente no podcast e explicar pra gente um pouquinho do que é disciplina positiva. Vânia, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui para falar de um tema que é bem difícil, né, que as pessoas não entendem mesmo, né, ou não acreditam que essa disciplina evoluiu e evolui mesmo, né, a gente não é os mesmos pais de anos atrás, então, para falar, e isso em consultório é muito, os pais me perguntam, como que é essa disciplina positiva, né, então é um tema muito bacana, acredito que o povo aí vai gostar e várias perguntas também no meu Instagram sobre. E obrigada por estar aqui. Eu agradeço, meu bem. Pra gente começar, entendeu? Eu quero que você diga, quem é a Caroline Silva hoje? Bom, eu sou a Caroline, né? Como a Vânia já disse, eu sou psicóloga clínica, atendo crianças e adolescentes. E também sou neuropsicóloga. Então, realizo as avaliações neuropsicológicas de todas as idades, da infância até idosos. Eu sou guairense, né? Nasci em Guaíra, aqui no Paraná mesmo, mas vim pra Cascavel bem pequitinha, né? Sou cascavelense, me considero cascavelense. Que legal, é minha conterrânea, eu vim de Umuarama, nasci Sério? lá, pertinho. Bem pertinho mesmo. Minha mãe, eu acredito que já morou em Umuarama, ela gosta bastante de lá. É verdade, a minha família tá lá ainda. Bom, e pra gente começar, como que você escolheu esse tema? Você é neuropsicóloga? Sou neuropsicóloga. Hoje você atende crianças, adolescentes, que nem você falou. E como que surgiu a disciplina positiva na sua vida? Bom, eu iniciei a psicologia, né? Eu sempre trabalhei em hospital como secretária, eu era secretária antes de ser psicóloga. E eu gostei muito de pessoas, então eu gostava muito de pessoas, gostava de entender por que aquela pessoa tinha aquele comportamento, queria entender, sabe? E ali, passei, né, fiz o Enem, passei no Enem, fiz psicologia. Mas ali naquele processo, até então eu trabalhava em hospital, então não tinha contato com crianças e nem adolescentes, era mais público adulto. E eu fui trabalhar num consultório infantil de pediatria, aqui em Cascavel. E eu falei, meu Deus, me apaixonei, né, na infância. Comecei desde então a estudar a infância, né. Nos estágios, atendia só criança e adolescente, pedia pra minha professora, me manda só criança e adolescente, por favor, porque eu adoro, sabe? Fazia recurso, gostava muito disso. E conforme eu fui estudando, eu queria aprender muito mais. Eu não parei só naquilo ali, sabe? E decidi, então, fazer neuropsicologia. Falei, bom, vou fazer uma pós em neuro pra entender como que funciona o cérebro de uma criança, né? Porque eu sabia os comportamentos, né? Ok. Mas eu queria entender o cérebro, eu queria saber o funcionamento cerebral. Fiz a pós em neuro. E tô aqui hoje, né? Mas graças a Deus, assim, comecei a estudar infância porque eu trabalhei no consultório de pediatria aqui em Cascavel. Que legal. E aí, nesse meio, você sentiu dificuldade de muitas mães? Muitas. Até, assim, puxando, né, pra minha vivência, a minha mãe tinha muita dificuldade, né, ali na criação nossa, dos meus irmãos. As minhas irmãs também com dificuldades, assim, pontuais com os meus sobrinhos. E eu via muita mãe reclamando de tais comportamentos dessas crianças no consultório. Então eu falava, nossa. Mas daí eu ia estudar, eu falava, tá aqui. Só que eu não podia falar, né, porque eu não era profissional ainda, não era formada. E eu não pode. Então eu ia estudando o que aparecia, assim. Então eu gostava muito. Então, foi partindo mais da minha vivência mesmo que me instigou a estudar isso. E qual que era a principal queixa das mães, assim? Comportamento de birra. O porquê que eles faziam birra. Porque muita birra. Eu não entendo por que essa criança é assim. Essa criança é muito hiperativa. Hoje, né por ser neuropsicóloga, os pais já chegam com o diagnóstico.
Ai, o meu filho tem TDAH, certeza que ele tem TDAH, certeza, ele é uma criança muito hiperativa, não consegue ficar quieto, sabe? Ou é uma criança que não obedece, né? Que também é um transtorno, né? Transtorno opositor desafiante. Então, que é o TOD, Então, os pais já chegam diagnosticando os seus filhos e não é aquilo, sabe? Então, muitas vezes a escola fala, mas o teu filho tem alguma coisa de diferente. Vai atrás, sabe? Realmente, claro. Mas às vezes não é aquela coisa, assim, sabe? De um transtorno. Realmente precisa de um olhar humanizado, individualizado para essa criança. Porque nenhuma criança é igual a outra, sabe? Então, a gente precisa ter esse olhar. E que nem você falou, olhando de fora é uma situação. Ali, quem tá dentro não consegue ver o óbvio, sabe? Aquele óbvio que a gente fala. Então, por isso que é importante um profissional ali. É verdade, a gente estava comentando isso no começo, que a mãe, ela tá dentro do olho do furacão ali, às vezes com trabalho, com marido, com casa, com filho, Exatamente. E vem aquela birra, e vem aquele comportamento que você não sabe de onde vem. Exatamente. E você tá ali quase surtando porque você não consegue identificar o óbvio. Então, a gente precisa realmente de um olhar de fora, isso. Né? E assim, a criança, que nem você falou, né, muita coisa. Hoje, a nossa população, ela tá muito acelerada, ela precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, a mulher, graças a Deus, assim, uma luta, assim, para as mulheres, elas estão trabalhando fora, estão, né, tendo o seu espaço, então elas são mais empreendedoras, são empresárias, tá tomando o seu lugar. Então, o pai e a mãe tá trabalhando muito fora, como que a criança vai chamar atenção? Com birra, entendeu? E os pais não entendem isso. O que a criança quer mostrar pro pai com uma birra? Atenção. Ei, pai, ei, mãe, eu quero atenção. Por isso que eu tô fazendo birra. Porque é uma coisa engraçada, né? Porque até alguns anos atrás, a mulher era exclusivamente do lar. Do lar. Eram poucas as mulheres, eram raríssimas as exceções de mulheres que trabalhavam fora. Exatamente. Né? E isso, eu não vou dizer quanto tempo atrás, mas né, a geração da minha mãe foi uma geração que já começou a trabalhar, mas elas trabalhavam, tipo, a minha mãe, a gente cresceu no sítio, a minha mãe foi criada também no sítio, então eles trabalhavam, a minha mãe, ela praticamente, ela conta que ela criou os irmãos dela, porque a minha avó tinha que ajudar na lavoura, e os mais velhos iam pra lavoura, os meninos e a minha mãe, como era, acho que uma das filhas mais velhas da minha avó, ficava cuidando dos irmãos menores. E vão tendo mais idade, vão pra lavoura trabalhar também. Era uma dinâmica diferente, né? E mesmo assim, você tava com um membro da família, né? Sim. Então, é um negócio diferente. Muitos pais colocam a criança em tempo integral na escola, né? Tem os pontos positivos e tem os pontos negativos, porque essa criança, ela tá crescendo e se desenvolvendo com a professora. O que é muito bom. Por um lado. Por um lado, exatamente. Mas, em outro lado, esse pai, essa mãe não tá vendo a criança crescer, sabe? E é uma dor. E é uma dor. É uma dor tanto pra nós quanto pra criança. Isso, com porque certeza. Nenhuma mãe coloca um filho numa escola em tempo integral por querer. Fala assim, eu vou colocar ali e vou curtir a minha vida. Isso. Não. É por necessidade, exatamente. E explica pra gente o que é a disciplina positiva, então. Bom, a disciplina positiva, ela é um método utilizado de uma forma respeitosa, entendendo os limites dessa criança, né? Então, antigamente, eu vou puxando com antigamente, mas antigamente a disciplina positiva era vara, né? Era vara, era cinta, era chinela, era de tudo quanto é coisa. Essa era a disciplina. Essa era a disciplina. Então, assim, os pais batiam para educar. Hoje, com o avanço da ciência, né, de todas as pesquisas, né, da psicologia, da medicina, enfim, mostrou, então, que o cérebro infantil, ele aprende muito mais de uma forma mais dócil, mais respeitosa, mais colaborativa. Então, assim, se você falar para uma criança, não faz isso, gritando, o cérebro infantil, ele vai desligar. Ele não vai entender aquilo ali, que aquilo ali é o certo. Entendeu? Ele vai desligar, realmente, isso é comprovado na ciência, que o cérebro infantil, ele desliga, ele não entende. O que o cérebro infantil faz? Ele reproduz o que o adulto está fazendo. Então, por exemplo, se o pai é uma pessoa que fala mais alto, que é mais agitada, que é isso, que é aquilo, a criança tende a crescer de uma forma muito parecida com esse pai. Agora, se a mãe, o pai, se abaixa para falar com essa criança, fala de um tom mais baixo,
instiga essa criança a mostrar as emoções, a criança está sendo estimulada de uma forma positiva. Então, é um método positivo para essa criança. Claro, criança, ela precisa de limites, precisa de rotina, é muito importante, até para nós adultos precisamos disso, né? Então, muitos pais me perguntam, Carol, mas como que... Será que eu não vou ser permissiva demais? Essa criança, ela não vai chegar lá num ponto da vida e vai me falar que ela não teve limites? Não, você vai, né, cria esse limite com essa criança. Só abrindo um parênteses aqui, eles vão reclamar de qualquer jeito. Exatamente, exatamente, eles reclamam de todo quanto é jeito. Mas o que você pode fazer, pai e mãe, é criar um planner com essa criança, uma rotina divertida, sabe? Colocar carinha, personagem que essa criança gosta. Então, olha, fulaninho, né, Joãozinho, segunda-feira você vai pra escola de manhã, à tarde você tem futsal e à noite você vai brincar, beleza? Beleza, você criou rotina e criou limites para essa criança. Tudo ao mesmo tempo. Com horário, com o que ele tem que fazer, exatamente, com atividade, com interação. Exatamente. Sempre peço para os pais intercala as atividades estressantes com as atividades legais, né? Até a gente que fica muito tempo trabalhando, não sente no final do dia cansado, assim, a criança é a mesma coisa, sabe? Então, intercala, a gente faz assim... troca de atividades, um dia uma atividade mais estressante, no outro dia uma atividade mais de boa, e assim vai para ficar legal o processo, sabe? E a longo prazo isso é maravilhoso pro cérebro infantil, sabe? Então fazer combinados com essa criança, faz combinados. Olha, filho, combinado é assim, beleza? Se você ceder 1, 2, 3 vezes, a criança não vai seguir. Porque ela entendeu que se ela fazer birra, se ela fazer aquilo, se ela fazer aquilo outro, o pai vai ceder e ela tem. Então, você tem que ser firme no que você diz. Firme, exatamente. O Samitiba diz isso, né? Que eu gosto muito eu li os livros dele quando eu estava grávida. E ele dizia muito isso. Você tem que dizer não. E se você disse não, é não. É não. E ponto, acabou. Não Exatamente. tem que voltar atrás no seu não. Claro, não é um não gritando, um não assim, tipo, sabe, me respeita, me batendo na criança. Não, é um não. Filho, entenda que é dessa forma que se a gente mostre pra criança o porquê o não. Sabe? O cérebro infantil é muito fascinante, assim, sabe? Porque a criança é muito visual. Se a criança vê que não dá, a criança não vai insistir. Entendeu? E claro, tudo é um processo, né? Não é do dia pra noite. Hoje eu fiz disciplina positiva com a minha filha, amanhã ela vai acordar e vai ser ok. Não, é um processo. Então segue o processo que não tem erro. E é longo. É longo. É longo porque depois vem a adolescência. É. E aí na adolescência, essa disciplina positiva? Tem a questão do hormônio, né? Da adolescência. A adolescência tem dias que eu acho que um extraterrestre vem. Eu adorei essa definição, eu sempre repito. Vem, pega a nossa bonequinha, o nosso príncipezinho e deixa um ser totalmente desconhecido no nosso lar. Isso. Que é aquele ser que já não gosta de mais nada, que gostava, que não quer mais nada do que queria, que nada tá bom, que nada serve. E aí? Essa disciplina positiva, ela tem que ser plantada na infância. Mas tem como resgatar na adolescência? Me socorre, pelo amor de Deus. Tem sim. Né? A gente faz terapia com esse adolescente, né? Porque o adolescente, ele acaba se distanciando dos genitores, né? Nessa fase. Sim. Né? Então, eles procuram mais os pares, que são os amigos da escola, são amigos ali da igreja, enfim, eles acabam mesmo se distanciando, mas depois volta. Eles dão essa distância, mas eles voltam, sabe? Encheu de luz meu coração. Eles voltam, sabe? Então, se você fez uma disciplina muito legal ali na infância, brincou bastante com essa criança, fez tudo bonitinho, não tem erro. A adolescência vai ser um processo muito mais leve para vocês, né, pais, né? E para o próprio adolescente. Entendi. Então, é bom cuidar na criança para chegar na adolescência um pouco mais calmo. Isso. E aí a coisa acontecer de forma mais light. Isso. Legal. Isso. E assim, quais são as bases da disciplina? Porque você falou que fez neuropsicologia. E você estudou o cérebro. Então, existe uma pesquisa, existem as bases para isso, então. Quais as principais, assim, que você pode pontuar pra gente? Primeira é a psicologia, né? Ela surgiu dali para isso. Então, vários...
teóricos, e até mesmo o pai ali da psicologia da TCC, terapia cognitivo-comportamental, fala que o reforço positivo, né, Skinner falava que o reforço positivo também foi ele que fez esse estudo, né, de reforço positivo e negativo e viu diferença nisso. Então, veio vários pesquisadores depois falando que, sim, se fazer o reforço positivo e negativo, a criança ok. Então, ali nasceu a disciplina positiva, sabe? Então, nossa, muitos anos atrás, décadas e décadas atrás, a psicologia hoje tem o quê? 80 anos? Para mais? Na verdade, 80 anos, se a gente for comparar, ainda é muito novo. É novo. Entendeu? Porque, tipo, na minha infância, eu vou pegar a minha infância, não tinha a disciplina positiva. Não. Você tinha que obedecer e você tinha... Eu tive uma educação pré-estabelecida. Você tem que se comportar assim, dessa forma, e você tem que fazer isso e seguir nessa linha e não pode discutir. Isso. Pronto. Essa foi a educação... E a minha também. Que eu recebi. Tipo, é rígida. Eu ainda tive um pouco mais... A minha mãe me deu uma certa liberdade ainda, que para ela era muito na época, mas para mim era mínima, né? A diferença que a gente... esse choque de gerações, né? E a gente vai passando isso para frente. Isso. Para minha filha foi uma disciplina pouco mais light do que a que eu recebi, mas com limites. Isso. É que nem eu falei pra você, limite é essencial. Não deixar a criança fazer o que ela quer, sabe? Modelar, a gente tá modelando. Até porque na vida a gente não faz tudo o que a gente quer. Não. E assim, se a gente plantar isso na infância, que nem eu falei, vai ser desenvolvido na adolescência. A adolescência vai ser um processo mais ok. E na vida adulta também. Porque a gente como adulto, a gente não tem tudo que a gente quer. Se eu quisesse, eu tava lá na praia. Tava lá em Maldivas, entendeu? Mas eu não. Também gostaria. Entendeu? Eu, graças a Deus, estou trabalhando no que eu gosto, né? Na psicologia, tenho o meu próprio consultório. Mas a gente se frustra. A vida adulta é cheia de frustrações. E a criança, ela tem que aprender a lidar com isso também. Isso. Porque ela vai viver frustrações na vida adulta. Isso. Tanto pessoal quanto profissional, ela vai ouvir não da vida de muitas formas, De muitas formas. Então, quando um pai e uma mãe diz não de uma forma mais suave, mais delicada... Isso. Né? Ele já tá treinando essa criança. Exatamente. Eu sempre gosto de falar para os pais que a gente planta a sementinha na infância. A gente plantou. Se plantou, ela vai florescer ali ao decorrer, né, dessa criança. Na adolescência, a gente já vê algumas florzinhas saindo. Na vida adulta, sabe? Aquela coisa legal, aquela coisa respeitosa. Então, quebrar ciclos é muito importante. Eu mesmo, particularmente, vivenciei coisas assim que eu rompi ciclos, sabe? Porque se levar pra vida pra frente, adiante, meu Deus, sabe? Então, é preciso a gente romper ciclos. Sim. Então, assim, eu sempre falo pros pais, você teve uma educação que não era legal, ok, tá tudo bem, a gente não pode voltar no tempo, tirar aquilo, mexer, a gente não pode, a gente não tem esse poder. O que a gente pode fazer agora é romper esse ciclo e fazer o negócio legal agora. Sabe? Gente, assim, ó, eu sempre digo, quem vive de passado é museu. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente não tem essa máquina do tempo que tem nos filmes, e voltar e repaginar, mudar os pais da gente, a gente não pode. Entendemos que hoje eu entendo muito, isso é muito claro pra mim, que eles fizeram o melhor que eles podiam, com a educação que eles tinham, com o conhecimento que eles tinham naquele momento. Isso. E tá ok. Eu olho pra trás hoje, na educação que eu dei pra minha filha, teve falhas? Óbvio que teve. Todo mundo tem, né? Filha não vem com manual de instrução. Poderia vir com aquelas bulas de receita, de medicamento. Padrãozinho, né? Padrãozinho, assim, ela vai fazer teu filho vai fazer tal coisa, assim, aí você tem que agir dessa forma pra que lá na frente não dê errado. Sim. Não vem, gente. Não vem. Entendeu? Aí você vai testando, né? Isso. Você tenta de um jeito, tem dias que você não consegue. E aí, nesses dias que você tá ali naquele turbilhão de emoções, porque nós somos humanos, nós estamos numa geração de mulheres, numa época em que mulheres são extremamente cobradas, porque elas têm que dar conta, se criou essa imagem de que a mulher tem que ser super, e a gente não é super, a gente não dá conta. Super-herói, Mulher Maravilha é só lá em Hollywood, gente. Aqui na vida real, não. Isso. E aí, a gente tá sobrecarregada. Tem dia que daí eles chegam da escola,
numa agitação, Aham. Com entendeu? energia, assim, A né? gente chega na baixa, eles chegam na alta, Aham. e aí equilibrar essas duas energias, tem dia que você vai perder a paciência. Como é que você faz? Rede de apoio é essencial. Então, se o teu parceiro não é participativo, chama o teu parceiro. Fala, olha, me ajuda, sabe? Eu sou humana, eu tenho que cozinhar, eu tenho que passar, eu tenho que limpar, sabe? Porque realmente a mulher é cobrada muito mais, né? Então, chama o teu parceiro. Tem a rede de apoio. Então, tem vó, tem vô, tem tio. Ah, não tem. Calma, calma. Peça ajuda pra essa criança. Olha, filho, tá tudo bem. Hoje a mamãe... Explique pra ela, sabe? Verbalize pra essa criança. Hoje a mamãe não tá bem. Hoje eu não tô bem. Lembra que ontem foi muito legal? Hoje a mamãe não tá bem. Verbalize, mostre pra ela. Porque, como eu falei, a criança, ela aprende vendo. Você pode falar, vendo. Mostre pra ela, olha, você tá vendo a minha cara de triste? A mamãe hoje tá muito cansada. E mostre pra ela a cara de triste. Olha, a cara da mamãe tá muito triste, sabe? E mostre, vai mostrando, vai ajudando a expressão de emoções, vai modelando o comportamento, sabe? É assim, ó. Você planta uma, nasce várias coisas, sabe? Várias habilidades. Então, assim, mostre. Rede de apoio é importante. Rotina. Por isso é importante a rotina, entendeu? Então, se você tem a rotina estruturada dessa criança, ela vai entender que, beleza, chegou ali da escola, ele vai brincar 10, 1 hora que seja, vai tomar banho, vai jantar e vai dormir. Entendeu? Então, tem a rotina bem estruturada no seu dia a dia, sabe? Eu tenho uma história interessante. Quando a minha filha era pequena, ela ia pra escola e ela estudava integral. Não tinha que trabalhar, né? E eu não tinha rede de apoio. Não tinha família, não tenho família até hoje aqui, não tenho ninguém que, né? Então, ela foi pra escola, tempo integral. Beleza. Passou um tempinho na escola, eu comecei a impor algumas coisas, né? Tipo, vamos estabelecer uma rotina. Você vai pra escola em tempo integral, beleza. Não tinha o que fazer. Ela ia pra escola, voltava, e aí a gente ia organizar as coisas pro dia seguinte. E eu sempre procurei colocar ela a participar. Isso. Vamos organizar o uniforme, vamos organizar a mochila, vamos organizar, né? Vamos aqui, vamos olhar como é que faz, né? Pra que já fosse estimulando. Isso. Depois, assim, eu não me lembro a partir de que idade foi que ela começou a ir só meio período. Eu acho que foi no primeiro ano de escola, que daí ela saiu do maternal ali, prézinho, e começou a ir meio período. Não sei se foi o primeiro ou o segundo, acho que foi o segundo ano. Não me lembro agora quando foi. Depois ela já começou a ter atividades fora da escola. Então ela ia pro inglês. Legal. Aí, tipo, a cada ano que passava, eu colocava uma atividade pra ela. Não uma atividade, mas olha, você já tem uma idade. Vamos recolher. Você já é responsável por recolher seus brinquedos. Isso. Foi colocando regras. Isso. E, tipo, eu lembro que as regras eram muito engraçadas. Porque a gente definiu as regras juntas. Daí a gente pegou a figurinha e recortou a figurinha. E colou a figurinha na cartolina. E colocamos a cartolina na porta do quarto. Falei assim, olha, essas regras, você tem que seguir isso daqui. Eram 3 ou 4 regrinhas, coisa bem basiquinha. Mas era uma coisa assim... Que ela via, que ela tocava, que ela colocou em prática. E deu certo. Eu nunca tive problema. Viu? Tive, não vou dizer que... Né? Mas é criança. É criança, né? Mas eu não posso reclamar. Entendeu? Não. A partir do momento que você faz isso, coloque uma coisa visual, ela vai seguir. Mas sabe? Há momentos. Há momentos pra você que há momentos. A gente reduz a probabilidade disso acontecer. Então, há momentos, e hoje olhando pra trás, eu vejo que esses momentos em que eu fui mais dura, mais severa, digamos assim, na criação dela, eu vejo que um pouco foi sim por eu estar sem paciência e cansada e estressada. E tá tudo bem. E outro processo foi que eu acreditava que a mãe tinha que ser extremamente forte e não poderia demonstrar sentimentos para uma criança. E isso acontece até hoje, tá? Então, se você não mostra para essa criança, para esse adolescente que você também passa por aquelas emoções, como que ela vai sentir? Porque você, até então, você é o modelo dela. Os pais, né? A escola e a família é o modelo dessa criança. Então, se acontece ali no âmbito familiar, que a mãe é durona, que a mãe é isso, que a mãe é aquilo, ela vai crescer como?
eu sou durona, eu tenho que ser durona, eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo, ela vai ser o teu modelo. A partir do momento que tu começa, hoje eu não estou legal, eu estou triste, eu estou demonstrando a minha tristeza, essa criança vai fazer a mesma coisa. Ela vai ter facilidade de mostrar os seus sentimentos. E quando ela mostra os seus sentimentos, acolha, reforce, olha, eu entendo que você está sentindo essa emoção. É ruim, né? Sei lá, se for raiva, tristeza, é ruim essa emoção, né? Mas a gente precisa passar por ela. Sabe? A gente precisa passar pela tristeza para conhecer a alegria. Sabe? A gente não sente a alegria muito legal, assim, muito gostosa, se a gente não passa pela tristeza e pela raiva. Então, essa demonstração é muito importante. Realmente, agora olhando por esse lado, né? Mas a gente cresce com esse estigma, né? De que quando a gente é criança, o pai e a mãe são super. E tem que ser forte o tempo todo. Isso. E assim, alguns métodos que você possa indicar, assim, para as mães Métodos e pais de disciplina positiva. Então, que nem eu falei, regras, estipule regras junto com essa criança. Se abaixe no nível dessa criança. Então, se ela é pequenininha, tenta seguir olho a olho, sabe? Não ser aquela posição, assim, tipo, né, de coisa jogadora, de coisa muito brava, sabe? Então, fique na altura dela. Faça planner com regras e coisas que ela tem que fazer durante o dia, durante a semana, durante o mês, sabe? Vai pontuando coisas, elogie sempre que essa criança faça alguma coisa positiva. Isso aumenta a probabilidade dessa criança repetir esse comportamento de novo. Então, se essa criança ela tá com birra, que eu falei que é uma forma deles chamarem atenção, se ela tá com birra, dê atenção e elogie. Olha, filho, que legal que você tá me pedindo atenção, mas pode me pedir atenção. Fala, mamãe, eu quero atenção. E elogie quando essa criança te pede atenção. Que daí a gente aumenta... Sem ser birra. Sem ser birra, exatamente. Aumenta a probabilidade dela verbalizar e mostrar o que ela tá sentindo sem a birra. Entende? Então, aumenta essa probabilidade, é muito importante. Isso é interessante. Agora, uma situação real, que eu passei por isso, eu acredito que muitos pais passaram por isso. Eu ia no mercado e eu levava ela junto. Minha filha era meu carrapatinho, né? E eu dizia, a mamãe só vai comprar tal e tal coisa. Aí chegava no mercado, eles têm aquela coisa de desafiar a gente também, né? Tem. E aí ela invocava que queria alguma coisa e dizia, hoje a mamãe não vai comprar. E aí vinha a birra. E aí? A criança, ela não vai entender, porque, que nem eu falei, o cérebro, ele não tá todo formado ainda na infância, né? Então, ele não vai entender o porquê que você não pode. Ele só vai querer, entendeu? Então, falar, olha, filha, eu sei que você quer, mas hoje não. A partir do momento que você comprar, a chance dela repetir isso em outro dia é muito maior, entendeu? Então, olha, hoje eu não vou comprar por tal e tal motivo. Ok? E vão embora. Sabe? Ela vai fazer birra, ela vai chorar, ela vai fazer qualquer coisa. Mas não ceda. Sabe? Tá. Existe alguma coisa que eu li a respeito disso nessa época que dizia que se você der atenção pra birra, você reforça o comportamento da birra. Exatamente. Então, você tem que ignorar no momento de birra e reforçar nos momentos positivos. Seria isso, mais ou menos? Isso, mais ou menos isso. Mas, claro, acolhendo o que ela tá sentindo. Então, a birra, qual a emoção que predomina ali? É a raiva. Então, você vai falar pra essa criança, eu sei que você tá sentindo raiva, mas eu não posso comprar. Eu não posso, eu comprei isso, comprei aquilo outro, e não é legal você comer isso durante a noite, um exemplo. Não é legal você comer, você sabe que você não pode comer. Mostrar pra essa criança. A partir do momento que você fala, ai, que bonitinho, tá aí fazendo birra, você vai reforçar. Entendeu? Reforço positivo e reforço negativo. Tá. Caso a criança, a gente tá lá praticando reforço positivo, mas você precisa cumprir o teu combinado, que ela não cumpriu o combinado. Vocês fizeram um acordo, ela não cumpriu. Qual seria o castigo? Tirar uma coisa que ela gosta. O reforço positivo é dar uma coisa que ela gosta. Então, ela fez o combinado. Então, você vai dar alguma coisa que ela gosta. Por exemplo, um brinquedo. Esse é o reforço positivo. O reforço negativo é tirar alguma coisa que ela gosta. Então, por exemplo, não seguir o combinado, você não vai ganhar sorvete. Você não vai ganhar
telas. Você não vai ganhar, tipo, a Celular, tua horinha desenho. ali de tela. Você não vai ganhar. Mas Você vai tirar alguma coisa dela. isso tem que ser combinado antes. Combinado antes. Tá. Tem que preparar ela, sabe? Vamos para um evento. Vamos para um... Vamos por um casamento com a criança. O ideal é você preparar a criança antes para aquele momento. Isso. A partir de que idade a criança ela consegue entender essa preparação? 3 anos, 4 anos, por ali, ela já consegue entender que aquilo ali, ela precisa seguir, sabe? Muito novinho, assim, 1 ano e meio, 2 anos, não. A criança não vai ter mesmo maturidade para isso. A partir ali dos 4, vamos seguir assim, uns 4, 5 anos, ela já consegue entender. Beleza, a minha mãe combinou isso comigo. E não é coisa de um dia antes, é coisa de semanas antes, você vai preparando. Sabe? Vai mostrando pra ela, olha, dia 18, um exemplo, dia 18 do mês tal a gente tem esse evento. Lembra que a gente fez um combinadinho, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, que você vai jantar tal hora, que você vai tirar foto tal hora, sabe? Vai preparando. Então, dias antes. Porque a probabilidade de chegar lá e der certo no dia é muito alta. Muito alta. Entendeu? Claro, é um evento à noite, então segue o horário dessa criança dormir. A criança dorme 10 horas, coloca a criança dormir 10 horas. Porque ela vai se sentir irritada se passar o horário. E aí você não tinha como colocar essa criança a dormir? A gente Coloca faz no como? carro, coloca por aí. Entendeu? Eu fui num casamento esses dias atrás e eu achei fantástico que eles levaram um colchão Isso. e colocaram no cantinho da mesa, assim, o colchãozinho, a cobertinha e a criança dormindo ali. Isso. O pau torando lá embaixo, o povo cantando, dançando e eles lá dormindo. Isso. Porque a criança ela vai se irritar se passar o horário, sabe? Daí ela vai fazer o quê pra chamar atenção? Birra. Ela vai chamar atenção. Ela vai começar a gritar, ela vai começar a jogar as coisas no chão. E é o jeito dela chamar a atenção. Tá, agora uma pergunta assim. Fazendo essa disciplina positiva, né? A gente estimulando o diálogo, estimulando a compreensão, rotina, limites, regras, o que pode e o que não pode. E de uma forma respeitosa. É isso. Existe... Tem mães que dizem que isso vai deixar o filho Nutella, né? Mole, dengoso, mimado. É mito. É mito. É mito. Assim, o ideal não é herdar telas. Então, o combinado ali, você já prepara a criança. 1 hora de tela, dependendo ali, né? Porque a OMS, a Sociedade Brasileira de Pediatria, mostra pra gente que realmente tem o tempo adequado para cada idade. Então, veja ali a faixa etária que sua criança se encontra e, né, vê o que é possível dentro da sua vivência. Faz o combinado com ela. Não tem como dar errado, entendeu? É mito essa questão, ele vai ser mais mole. Não, ele vai saber ser um adulto muito bem resolvido, vai ser um adolescente muito bem resolvido, mostrar suas emoções, entende? Porque na minha época, na época das minhas irmãs e tudo mais, não era assim, entendeu? Não. Então, assim, uma pessoa que não teve uma disciplina positiva, ela é uma pessoa mais ansiosa, ela é uma pessoa que frustrada, porque não consegue, sabe, mostrar os seus sentimentos. Ela é uma pessoa que não consegue verbalizar o que está sentindo mesmo e acaba vivendo num relacionamento mais abusivo, entende? Então, tudo o que a gente planta na infância, a gente colhe na vida adulta, na adolescência. Então, por isso que é muito importante cuidar da infância. E foi uma das coisas que me fez cuidar da infância. Tá. E, assim, tipo, não, que nem a gente falou, a gente não tem como voltar no tempo. Não tem. E aí você tá lá, a mãe e o pai, desesperado, não sabe o que fazer com o filho. Por onde eu começo? Quando essa criança é negligenciada, viu? Como que... Não de forma violenta, mas tipo, vamos pegar a nossa criação, né? Uma criação mais rígida, uma criação que você... Porque até algum tempo atrás, as crianças não eram consideradas pessoas, né? Não tinha voz, não tinha né? voz, não tinha direito, não tinha nada, certo? E hoje não, hoje as crianças, elas têm direito, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante para que essa criança seja criada com o mínimo necessário, né? Mas temos lá uma mãe, um pai, que estão com o primeiro filho, tiveram uma educação mais rígida, e agora o filho tá lá com 10 anos, vamos supor, entrando na pré-adolescência, virando para adolescência. E eles não
tiveram essa disciplina positiva com ele, tiveram uma disciplina um pouco mais solta do que a que eles tiveram, porque é a tendência, aquilo que você não gosta, você tende a minimizar, mas ao mesmo você não consegue ainda abolir totalmente a disciplina que você recebeu quando você era criança. Hoje a psicologia, ela oferta um serviço, né, que é a orientação familiar. Então, os pais nos procuram e a gente faz essa orientação. Então, como seguir a partir dali, sabe? Mesmo que você tenha tido uma criação mais rígida, mais, que não foi tão permissiva. Então, a gente orienta esse pai e essa mãe a fazer uma criação mais respeitosa, não reproduzir o que esses pais viveram ali na infância e na adolescência. Então, tem esse serviço e é muito procurado até. Sim, nós gravamos um com a orientação parental, né? Que era para ajudar os pais a lidar com essa... Porque é tudo muito diferente hoje do que foi a nossa infância. As coisas evoluem, o mundo evolui, a tecnologia evoluiu. Sim. A nossa saúde, tudo evoluiu. Então, o nosso comportamento também tem que evoluir, né? Isso, Então, tem esse serviço que é muito importante, os pais que têm dúvida de se está manejando correto ali a criação da criança, se está fazendo. Então, assim, eu sempre falo para os pais, não batem. A gente apanhou muito, mas não bate. Sabe, a criança não vai aprender apanhando. A criança vai aprender como? Reproduzindo os nossos comportamentos. Então, se a gente é uma pessoa mais amorosa, que fala baixo, que expressa o que a gente está sentindo, a chance dessa criança ser igual é muito grande, sabe? É verdade, a gente é um exemplo, sabe? Eu sempre digo isso, que palavras motivam, mas o exemplo, ele arrasta. Entendeu? Eu também indico livros para os meus pacientes e para os pais, né? Que é o Disciplina Positiva, né? O Disciplina Sem Drama. Que você trouxe. Que é a Disciplina Sem Drama. Que é bem legal. E o Cérebro da Criança, que é do mesmo autor também. Que é do Daniel J. Siegel e Tina Payne Bryson. Isso. Eles têm, né, vários livros, mas para a criança mesmo é o Cérebro da Criança e o Disciplina Sem Drama. E eles também escreveram alguma coisa sobre adolescente. Vou procurar. O cérebro adolescente também é deles. Vou procurar essa parte adolescente, porque é como a gente fala, gente, assim, não se culpem. Porque nós, mães, nos culpamos muito, gente. A mulher se culpa muito. Então, assim, eu olho pra trás hoje, eu vejo, eu fiz o que eu podia. E tá tudo bem. Eu fiz coisas que eu gostaria que minha mãe tivesse feito. Eu pude fazer pra minha filha. Eu fiz coisas que minha mãe fez comigo, fiz com a minha filha. Coisas que talvez eu não tenha gostado, mas em alguns momentos a gente reproduz. E, né, eu vou fazer o quê? Eu fiz. Mas já tendo consciência que você fez errado e, opa, não vou fazer mais, já é um avanço. Já. E, assim, é uma luta diária, mas é muito divertido. Tá, Carolina, a gente tava falando antes dessa questão de filhos e tal, e você, assim, sempre conversando contigo, sempre me passou muita confiança nessa questão da disciplina, né? E você me chamou a atenção para um ponto muito legal, que é a questão de você não tem filhos ainda, né? Não tenho filhos. E acredite, eu sou muito julgada por isso. Então, conte um pouquinho pra gente. Então, tem vários profissionais, né, do Paraná, do Brasil, que realmente eu fico muito triste quando eu ouço isso, né? Que, uma disciplina, uma orientação familiar, uma orientação à paz bem dada é aquele profissional que tem filhos. Tá, calma. Mas daí eu não posso estudar para dar uma orientação. É isso que você tá me dizendo, sabe? É que, na verdade, assim, conhecendo um pouco da tua história, você pode não ter filhos, mas você teve a experiência das suas irmãs. E você teve a experiência da sua mãe, você conseguiu compreender a dificuldade delas. Sim. E as dúvidas que elas passavam. Eu sempre olho por esse lado também. Experiência é muito importante. Mas agora, né, julgar porque eu não tenho filho, daí já é outra história, né? Então, assim, eu sempre falo pros pais, eles me perguntam, mas você tem filho?
Eu falo, olha, eu acho que não cabe muito, assim, né? Se eu tenho filho ou não, mas eu entendo você. O papel da psicologia é ser empático. Então, eu me coloco no teu lugar. Eu sei o que você está sentindo, que a gente é humano, a gente erra, a gente faz coisas, a gente tem emoções extremas e tá tudo bem. Mas sabe que uma coisa que eu achei muito interessante, eu vou pontuar aqui. Tendo filhos ou não, um olhar de fora é sempre muito bom. Ajuda bastante quem tá ali na vivência do dia a dia, né? Principalmente a gente que é workaholic, né? Isso, Então, quando você tá ali no meio do furacão, né? Que a gente tava conversando, que você tá no meio do furacão, você não consegue parar e falar, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? A gente não consegue. Então, um profissional treinado, com uma escutativa, né? Que procura estudar realmente a infância e estudar o que você tá passando, não, sabe? É porque você foi a fundo na neuro, né? Você fez pós isso, você estudou anos da sua vida se dedicando, estudando criança e adolescente. Para entender o funcionamento cerebral deles, o que motiva aqueles comportamentos, né? E eu acho super válido, gente. E, assim, se você pretende amanhã, depois ser mãe, já comece a se preparar antes. Comece a estudar disciplina positiva, limites, com que idade você começa a impor limites, com que idade você pode dar uma tarefa, um fazer de casa, porque é importante que a criança participe também dos afazeres de casa. Com certeza. É importante que a criança tenha essa interação e seja incluída nessa rotina familiar, nessa dinâmica também. Então, você vai atrás, você pesquisa, você lê, você estuda. E cada fase, cada etapa que a criança passa é uma etapa diferente, né? É verdade. Eu digo que eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu sempre digo ela, que cada fase, a criança é igual ao videogame, fases do videogame. A próxima é sempre a mais difícil. E eles mudam de fase uma velocidade incrível. Quando você pegou aquela fase, se acostumou e se adaptou e já sabe como lidar com ela, pá, vem outra fase. Exatamente. Né? E assim, os pais têm que estudar mesmo, têm que estar por dentro do que está acontecendo com a tua criança, com o teu adolescente. E outra, criança e adolescente que não dá trabalho, não é criança, não é adolescente. É verdade. E assim, olha, peçam ajuda. Eu sempre digo, peçam ajuda. A gente estuda para melhorar na profissão, na carreira. A gente estuda uma receita que a gente quer preparar. Exatamente. Por que não vamos estudar sobre criar um filho? Isso. Né? Temos que estudar sim, e aprender, e desenvolver. E, pelo menos assim, mas eu não vou trabalhar com isso. Tudo bem. Tudo bem. Mas você estudou pro que tá acontecendo agora, no momento atual, sabe? E é muito, eu fico muito orgulhosa e fico com o coração quentinho quando os pais procuram o serviço para tentar entender o que tá acontecendo, sabe? Então, a gente vê essa movimentação dos pais tentando melhorar a educação. Porque realmente tem embasamento científico, tem gente que foi lá, pesquisou, comprovou aquilo, que realmente gritar, bater, não adianta. Você só está preparando uma criança mais ansiosa, uma criança com dificuldade de se expressar. Então, é importante fazer essa disciplina positiva na infância. E nunca é tarde para começar. E nunca é tarde para começar, exatamente. Dá para salvar ainda na adolescência? Dá, com certeza. Então tá tudo certo. Gente, Carol, eu fico muito grata por você ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Foi muito boa a nossa conversa. Foi mesmo. E se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa embaixo no vídeo. A gente vai disponibilizar o Instagram da Caroline também, para que ela possa responder vocês dentro do que ela puder, tá auxiliando também. Ela sempre, é o pessoal que vem, que sempre se coloca à disposição, né? Então, assim, vamos aproveitar, interagir e perguntar. Nenhuma pergunta é inútil, nenhuma pergunta é inválida. Entendeu? Se você sente aquela dúvida, é porque você precisa. Então, pergunte, questione, né? Procure um profissional. Hoje a gente tem, graças a Deus, a gente tem a psicologia, que vem auxiliando muito, tanto pais, quanto crianças, quanto adolescentes e adultos também, né? Vamos pedir ajuda? Isso, vamos e tá procurar. Tudo bem, né? Não tem que ser um pai que dá conta de tudo, uma mãe que dá conta de tudo, tá tudo bem. A gente precisa de ajuda. É verdade. E se você assistiu até aqui, não esqueça de compartilhar. Compartilhe nos seus grupos. Manda para teus pais, para teus irmãos, para tuas mães,
pra toda a tua família, manda pros teus amigos também, pra aquela pessoa que tá gravidinha, que tá ou que ganhou, ou que nasceu um bebezinho agora, pra ela já saber como, de repente, ter uma informação a mais pra ajudar a criar o seu bebezinho, tá? E se inscreva no canal, gente. Compartilhe e se inscreva no canal e até o próximo episódio.